Olá, meu querido irmão, que a graça e a paz de Jesus esteja com você aqui conosco nessa noite de quarta-feira. Estamos aqui para adorar ao Senhor. Você que está conosco, você é muito bem-vindo. Você que tem estado toda quarta-feira, todo domingo nessa modalidade online, tempo onde Deus tem cuidado de nós, tempo onde Deus tem nos abençoado. E é muito bom, irmãos, ter você aqui conosco. Você que está chegando aí, eu quero convidar você a já curtir essa transmissão, a compartilhar ela, porque quando você curte, quando você compartilha através do Facebook, a visibilidade desse culto aumenta, então mais pessoas são alcançadas. E você também que está chegando aí no YouTube conosco nessa noite, também deixar aí o seu like para sabermos que você esteve conosco, que você gostou. Você pode usar o chat também para colocar o seu pedido de oração. Lembrando, irmãos, que todos os pedidos de oração que chegam através dos cultos são encaminhados ao Ministério de Oração da Igreja. A igreja tem orado, Deus tem respondido as orações e nós louvamos a Ele por isso e agradecemos a Ele por isso. Então, se você tem algum pedido de oração, alguma questão, faça o seu pedido e nós teremos prazer em rogar ao Senhor por você. E eu quero convidar todos vocês que já chegaram a fecharmos os nossos olhos. Nós vamos orar, vamos falar com o Senhor, agradecendo a Ele todo o seu cuidado conosco. Pai querido, ó Deus, mais uma vez em Tua presença nessa noite, aqui para louvar ao Senhor, aqui, ó Deus, para bendizer o Teu precioso nome, e ó Deus, entendendo e ouvindo a Sua palavra, a Sua vontade. Pai, recebe o nosso culto nessa noite, que a Tua palavra, ó Deus, possa alcançar o nosso coração, possa alcançar, ó Deus, o nosso entendimento, possa, Pai, ter lugar dentro das nossas vidas, para que possamos experimentar a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Pai querido, ó Deus, esteja com cada irmão que cultua conosco na noite de hoje, cada irmão que irá cultuar conosco em uma outra oportunidade assistindo esse culto, que a Tua palavra, ó Deus, chegue ao coração de cada um deles e que o Senhor, ó Deus, receba o nosso louvor, a nossa adoração, que a Sua presença, ó Deus, seja real aqui conosco, não somente, mas também em cada lar, em cada casa, em cada vida, ó Deus, que assiste este culto e cultua conosco. Ó Deus, manifesta a Tua vontade. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão. Quero convidar você a ler comigo o texto que está no Salmo de capítulo 99. Leremos os versos de 1 a 5. Salmos, capítulo 99, versos de 1 a 5. O texto vai estar aqui na legenda, mas você também vai poder abrir a sua Bíblia, se assim desejar, e ler o texto. Diz assim o texto: O Senhor reina, as nações tremem. O seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Grande é o Senhor em Sião, Ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Rei poderoso, amigo da justiça, estabeleceste a equidade e fizeste em Jacó o que é direito e justo. Exaltem o Senhor, o nosso Deus. Prostem-se diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. Exaltem ao Senhor, o nosso Deus. Amados, Deus é santo. Deus é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Ele age com justiça. E essa é uma verdade que motiva e alegra o nosso coração. Eu quero convidar você nessa noite a juntos continuarmos declarando que Ele é santo e também adorando a Ele. Vamos juntos a adorar ao Senhor na noite de hoje. Escolheu e tornou-me filho, restaurou o que estava perdido, me olhou. Quando
escolheu e tornou-me filho, restaurou o que estava perdido, me olhou quando ninguém me via. Ninguém tanto me amou e por mim se entregou. Não sabia o que era amar e me ensinou. Ninguém tanto me amou e por mim se entregou. Não sabia o que era amar e me ensinou o que é o amor. Amor, o teu amor. Amor, o teu amor. Amor, o teu amor. Amor, Jesus, ninguém tanto me amou e por mim se entregou. Não sabia o que era amar e me ensinou o que é o amor. Amor, o teu amor. Amor, o teu amor. Amor, o teu amor. Amor. Amém. Vamos adorar ao nosso Deus, declarar que o Espírito Santo é bem-vindo aqui. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva na presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz a presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há
esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém. Amém, amém. Como é bom podermos adorarmos juntos ao Senhor. Cantar louvores, cantar hinos, isso é uma bênção. E Deus tem nos permitido, amados, nesse tempo tão adverso, continuar louvando o seu nome. Eu quero falar um pouquinho com você sobre algumas informações importantes. Lembrando da nossa campanha de evangelização de missões estaduais, Sim, Eu Creio. Se você não se inscreveu, se inscreva. Alguns irmãos já me deram retorno que se inscreveram, estão aí preparando para poder evangelizar pessoas, orando. Esteja orando por essa campanha. Todos os dias no Facebook, às 15 horas, há uma reunião de oração transmitida pelo Facebook para esse propósito. Você pode estar participando. E eu quero falar com você também sobre a flexibilização do decreto municipal e também o decreto estadual. Nós nos reunimos como liderança e avaliamos todas as circunstâncias, pois temos observado não apenas aquilo que o município libera e o estado libera, mas também as condições sanitárias da cidade e das cidades vizinhas. E entendemos que esse tempo ainda não é o tempo adequado para retornar. Estamos trabalhando na elaboração de um plano específico para a nossa igreja, para trabalharmos nessa questão. E no tempo oportuno estaremos retomando as nossas atividades. E aí eu quero pedir a você que continue orando pelos membros da igreja, pela igreja, para que tenhamos no Senhor o tempo adequado de retorno. Até então continuaremos com as modalidades online, nosso culto de quarta-feira, domingo, a nossa EBD, o encontro semanal das mulheres, das mensageiras do Rei e todas as atividades que temos feito. As crianças também têm se encontrado do modo online. Estaremos trabalhando desse modo, tá certo?
Então, quero contar com a sua compreensão, com a sua oração, pois a vida de cada um de vocês é muito importante. Como pastor, eu tenho um desejo muito grande de ter vocês pertinho de mim, estar próximo dos amados, mas eu também preciso me preocupar com a vida de cada um de vocês e nesse tempo é tempo de cuidarmos da saúde dos nossos irmãos. Então estaremos continuando adorando ao Senhor e servindo a Ele nesse tempo, ainda que separados fisicamente, mas em breve estaremos retornando juntos. E nessa noite, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós estaremos pensando um pouco sobre a unidade da Igreja de Deus. Esse tempo que temos vivido é um tempo bastante complicado e difícil para cada um de nós. Temos falado nisso, sistematicamente. Temos sentido as dificuldades do isolamento. Mas uma coisa tem me chamado a atenção e eu quero pensar com você, e se continuarmos nesse modo online, pelo que tudo indica, pensar alguns cultos com você sobre a unidade da igreja. Porque a unidade da igreja, ela é muito mais do que um culto presencial, ela é muito mais do que a reunião com a presença física dos irmãos. A unidade da igreja, ela está acima disso tudo. Continuamos unidos, continuamos sendo igreja, continuamos servindo ao Senhor. E para isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versos 1 e 2. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 1 e 2 diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, justamente com todos que, em toda parte, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Vamos orar? Pai querido, ó Deus, nessa noite estamos diante da sua palavra e pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, traga sobre nós a sua vontade e o teu querer. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, pensar nesse tempo, a partir desse momento que temos vivido, aonde as reuniões presenciais da igreja, aonde eu e você não podemos mais desfrutar daquela comunhão visível, daquela comunhão da presença física, é um desafio, porque precisamos entender e de fato viver aquilo que sempre declaramos, que a igreja não é um prédio, que a igreja não é um lugar, a igreja somos nós. E ser igreja nesse tempo é muito mais importante, é muito mais fundamental do que propriamente ir à igreja, pois estamos impossibilitados de ir à igreja, mas devemos continuar nesse tempo sendo a igreja, agindo como igreja e tendo a comunhão com o Deus da igreja. A comunhão, ela não está presa apenas à reunião. A comunhão está ligada à ação do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, na vida da igreja de Deus, aqui em Paraty, em todos os lugares da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil, consequentemente do mundo. A igreja de Deus está unida no mesmo propósito e precisamos então discernir o que é ser igreja. O papel da igreja, a visão da igreja, e principalmente, amados, a missão da igreja. Ser igreja não é ter um dia de culto. Ser igreja não é ter um espaço reunido de culto. Isso faz parte da vida da igreja, da nossa vida religiosa. Mas ser igreja é muito mais do que isso. Ser igreja é estar unido pelo sangue de Cristo Jesus no Calvário. É a cruz de Cristo, é o sacrifício vicário de Cristo que nos faz igreja. Só é igreja do Senhor Jesus aqueles que receberam
o sacrifício vicário de Cristo na cruz, receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Ser igreja não é para aqueles que declaram ser. Há muitos que são igreja na sua declaração, mas não são igreja na sua essência, pois não receberam plenamente em Cristo a sua salvação, a sua transformação, continuam estando na igreja, mas vivendo sob princípios humanos e mundanos. Então, entender o que a igreja é fundamental para entender a sua unidade e a profundidade dessa unidade. E para entendermos o que o apóstolo Paulo vai falar à igreja de Corinto, precisamos perceber que igreja era essa. A igreja de Corinto era uma igreja numa cidade cosmopolita e portuária, uma cidade bastante rica, uma cidade muito famosa, uma cidade que estava imersa na região da Acaia, muito integrada na cultura grega, na filosofia grega, uma cidade de pessoas eruditas, de pessoas que estudavam, haviam escolas de filosofia e retórica naquele lugar. Era uma igreja muito bem localizada. Mas ao mesmo tempo que aquele lugar era um lugar de intelecto, um lugar de crescimento intelectual, um lugar de pensadores, aquela cidade estava extremamente corrompida com pecados. Eram comuns práticas imorais. E muitas das vezes essas práticas imorais, como cultos à deusa Afrodite dos gregos, à mesma Vênus dos romanos, e práticas, amadas, que eram particulares de cada cidadão, ou seja, os cidadãos daquela cidade, apesar da sua alta condição intelectual, apesar da sua boa condição econômica, tinham na sua vida particular pecados, coisas malignas, coisas que não tinham vinculação com a igreja de Deus, praticando diariamente. E Paulo vai escrever à igreja de Corinto para alertar que essas coisas não podiam fazer parte da igreja. Sabemos que crescia dentro da filosofia, da visão grega, a ideia do gnosticismo, aonde a crença de que aquilo que se fazia no corpo não repercutia no espírito e na alma e não tinha alteração na sua salvação. Então Paulo está escrevendo à igreja para chamar a atenção da igreja para muitos aspectos, dentre eles esse. E nós precisamos entender que Paulo vai se dirigir não a todos que estavam ali, mas à igreja de Deus, ou seja, aqueles que estavam dentro do espaço de culto, dentro de uma realidade templária, mas muito mais ligados no Senhor Jesus do que propriamente a religião. O apóstolo Paulo está chamando a atenção da igreja de Deus, ou seja, aqueles que de fato foram regenerados pelo sacrifício de Cristo, receberam o Espírito Santo e agora estavam identificados como homens e mulheres, servos do Senhor Jesus, cristãos de fato. Nós vivemos um tempo onde muitos cristãos estão vivendo práticas pecaminosas. E não é nesse tempo de crise, mas já de muito tempo. Nós vivemos num tempo onde a nossa sociedade, onde a nossa cultura, onde o mundo vem se corrompendo a cada dia mais e a igreja precisa afastar, repudiar, renegar tais práticas. A cidade de Corinto era uma cidade marcada pelo pecado. Mas a igreja que estava em Corinto não podia ser uma igreja conveniente e conivente com o pecado. Sendo assim, podemos entender que a igreja estava inserida num ambiente de extrema contaminação pelo pecado. E era de fundamental importância, amados, estar devidamente identificados como a igreja de Deus. E a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para a igreja era eclésia. Chamados para fora, aqueles que foram chamados para fora do mundo,
A palavra no grego, aqui no original, é aqueles que foram chamados para fora das suas casas. Mas aqui entendemos que Deus nos chamou para viver de forma separada, viver de forma destacada, fora desse sistema humano contaminado e regido pelo pecado. Então podemos entender que ser igreja é pertencer a um grupo de pessoas que vivem no mundo, que está contaminado, que tem padrões humanos e temporais, mas são dirigidas e regidas por padrões do céu, eternos e divinos. A igreja é a junção de pessoas que vivem no mundo sob os padrões do céu. Precisamos entender isso. O apóstolo Paulo vai declarar isso escrevendo aos Romanos, capítulo 12, verso 2, dizendo: "E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Perceba, mundo aqui no texto bíblico, mundo no texto de Romanos, não é o mundo físico. Não é viver numa esfera tridimensional, não é isso. A palavra mundo no grego é aeon, que significa sistemas. Os sistemas que regem o mundo precisam ser sistemas que não vão reger a igreja. A igreja e os cristãos que fazem parte dessa igreja, porque a igreja somos nós, precisam viver fora dos sistemas do mundo, fora dos padrões do mundo, e assim seremos identificados como a igreja de Deus. O pastor Hernanes Dias Lopes vai declarar algo bastante interessante, dizendo que a vida cristã é um campo de batalha e não uma colônia de férias. Aqueles que desejam viver identificados como igreja de Deus, aqueles que desejam experimentar a unidade da igreja, precisam se preparar para enfrentar as batalhas. Estamos nesse tempo vivendo um campo de batalha, onde cada um de nós tem que tomar conta e ciência dos medos, dos perigos, das dificuldades desse tempo, mas sem perder a consciência da missão e a consciência de por quem e em nome de quem batalhamos, para não sermos regidos pelos princípios desse mundo que tem caminhado a cada dia mais na polarização. Ou estou de um lado, ou estou do outro, ou eu sou favorável a um lado e automaticamente contra o outro, ou sou favorável ao outro e automaticamente contra um. Não é necessário viver assim, pois não é assim que a Bíblia nos ensina. Não é assim que a igreja deve se portar. E quando nos dispomos a viver de maneira diferente, enfrentaremos a batalha, pois estamos enfrentando um sistema mundano, maligno, decaído e totalmente depravado. Precisamos entender isso. Precisamos viver isso. O que faz uma igreja, amados, não é a reunião num determinado lugar. O que faz a igreja não é uma placa, uma convenção. O que faz a igreja de Deus é a convicção da salvação que temos em Cristo. E em Cristo somos um só corpo. Em Cristo somos um. Nós precisamos entender, nesse primeiro momento, que ser igreja está ligado em quem nos tornamos igreja. Para a partir daí sim entender que temos e devemos continuar tendo o desejo de estarmos congressados num lugar, ter um templo, um espaço de culto, um lugar para a nossa reunião física e presencial, mas a ausência disso não desconstitui a igreja, porque a igreja é de Cristo, Ele é Senhor dela, Ele é quem milita por ela, e Ele é o nosso Senhor, e por nós Ele tem militado. Paulo escreveu nos Romanos, capítulo 8, versos de 16 a 18, ele vai dizer isso. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se filhos, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é que com Ele padecemos,
para que também com ele sejamos glorificados. Pois tenho em mim que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Amados, o que faz é ser de mim e de você ser igreja é a consciência de que em Cristo somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E as aflições do tempo presente não se comparam com aquilo que há de nos ser revelado. Então, ser igreja é, primeiro, reconhecer a loucura da cruz. É, primeiro, perceber que estamos ligados no sacrifício vicário de Cristo. E aí, então, o apóstolo Paulo escrevendo essa igreja de Deus, e aqui entenda, igreja de Deus são as pessoas que de fato foram regeneradas. Igreja de Deus são aqueles que de fato receberam a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Receberam a Cristo Jesus como seu Senhor e vivem para glorificar e exaltar o nome dele, não de acordo com os padrões humanos, mas de acordo com os padrões do céu. E aí ele vai declarar então que escrevendo a essa igreja de Deus, nesse caso específico que está em Corinto, mas eu quero tomar a liberdade de dizer que agora estamos pensando na igreja de Deus como um todo. E aí ele vai destacar duas características que eu quero pensar com você. A primeira, que é a santidade, que ele vai dizer assim: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Primeira característica que o apóstolo Paulo destaca daqueles que estão intimamente ligados ao Senhor, da igreja verdadeira, da igreja séria, da igreja que experimenta a transformação, é a santidade. Essa é uma marca da igreja. Essa é uma marca daqueles que são cidadãos do céu. E a santidade, Paulo vai dizer que ela tem duas esferas: santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Numa cidade corrompida como a cidade de Corinto, era fundamental que a igreja estivesse destacada. Num mundo corrompido como o mundo que vivemos, é de fundamental importância vivermos com padrões excelentes da palavra de Deus. Em contraste com os vícios que dominavam a cidade de Corinto, os crentes deveriam ser um povo santificado. E a palavra santificado significa separado, aquele que é dedicado às coisas santas do Senhor, ou seja, às atitudes de santidade ao Senhor. Champlin, comentarista, falando sobre esse mesmo versículo, vai dizer o seguinte: a santificação tem o seu início por ocasião da conversão, pois é nesse mesmo instante que a pessoa é separada para o Deus Santo, para um elevadíssimo destino. Ou seja, Deus nos chama para viver em separação com este mundo. Deus nos chama para viver em separação com os princípios que regem esse mundo. Deus não nos chamou para viver como políticos. Deus não nos chamou para viver como estrelas. Deus não nos chamou para viver como nécios e loucos. Deus nos chamou para viver em santidade ao seu santo nome, e esta é uma característica da igreja. A palavra santidade é ragiazo, que significa separado de coisas profanas e dedicados a Deus. Aqueles que consagram as coisas a Deus, aqueles que dedicam pessoas a Deus. Então, viver em santidade, amados, significa fazer tudo: trabalhar, viver, amar, me relacionar, agir em todas as esferas da minha vida de maneira santa, com padrões mais que excelentes da palavra de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Santificado aqui significa ser separado por Deus para um propósito especial. Nossas vidas foram chamadas e separadas por Deus para um propósito especial de glorificar o seu nome.
E aí o apóstolo Paulo vai colocar duas esferas, dois tempos dessa santificação. A primeira, ele vai dizer que são santificados em Cristo Jesus, que é a ideia da plena santificação, ou seja, passamos a ser membros de um corpo, compartilhando a vida de Cristo. Somos membros do mesmo corpo e esse corpo é santo. No corpo de Cristo não há lugar para pecado. No corpo de Cristo não há lugar para falsidade. No corpo de Cristo não há lugar para práticas imorais. No corpo de Cristo só é possível estar vivendo em santidade com Deus. E aí ele também vai dar a segunda esfera dizendo que somos chamados para serem santos. Ou seja, a ideia da plena santificação, da plena justificação em Cristo, mas a ideia de um processo contínuo, um chamado, a ideia de consistir na formação de uma natureza moral de Jesus em cada cristão. Nós cristãos precisamos ter uma natureza moral transformada. E a natureza moral transformada, meu irmão, é a natureza de Cristo em nós. Não é aquilo que eu acho, melhor dizendo. Não é aquilo que eu quero. Não é aquilo que eu penso. Mas é aquilo que a palavra de Deus me ensina e me orienta de acordo com o Espírito Santo de Deus. 1 Pedro 2,9 vai dizer o seguinte: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos essa nação e somos chamados para isso, para anunciar as grandezas de Deus. Amado, santidade nada tem a ver com um discurso. Santidade nada tem a ver com uma aparência de santo, com uma roupa, com o sentimento de emoção num determinado momento de adoração e de culto. Santidade não é isso. Santidade tem a ver com o caráter transformado à luz de Cristo. Isso é ser santo. Santidade tem a ver com a transformação interior. E quanto mais santo, menos necessidade de aparentar temos. Nós não precisamos mudar a voz para aparentar santidade. Você não precisa vestir boas roupas para viver em santidade. Você não precisa ter um linguajar específico de santidade, porque a santidade tem a ver com o interior do homem, não com o exterior. Porque sabemos que a santidade, ela é fruto de uma vida de intimidade com o Senhor Jesus. E aquele que é santo não tem prazer de dizer que é. 1 Coríntios 10, 12, mesma carta, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe para que não caia. Ser santo, amados, não é ser uma pessoa especial ou reverenciada. Ser santo não é ser canonizado por um corpo eclesiástico, mas ser santo é para todos os quantos que pela salvação foram santificados, ou seja, separados do pecado em Cristo Jesus. A santificação é uma marca da Igreja de Deus. A santificação é uma marca do desejo daqueles que de fato foram regenerados por Cristo. Não daqueles que tiveram uma impressão, mas daqueles que foram. Mas o apóstolo Paulo traz para mim e para você uma segunda característica. Ele vai continuar dizendo: juntamente com todos que, em toda parte, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nossos. Paulo vai apresentar a ideia de unidade e integralidade. A todos que, em toda parte, juntamente conosco. Amados, a igreja ela é integral. Ela é uma única unidade. Nós estamos separados em templos, locais, até em denominações. Mas só há uma igreja de Cristo. Só há uma igreja gloriosa. Só há uma igreja militante e ela é composta a todos, por todos, melhor dizendo,
que invocam o nome do Senhor, que é Senhor deles e nosso. A unidade da igreja não significa uniformidade. Porque se ser unidade fosse ser uniforme, ser igual, ter a mesma forma, nós não poderíamos experimentar a multiforme graça de Deus. A unidade da igreja, a beleza da igreja está na diversidade do corpo. A orelha, pé, nariz, como o próprio apóstolo Paulo usa como exemplo, mão, joelho, canela. O corpo tem muitos membros, mas todos fazem parte do mesmo corpo, tudo é corpo. O dedo é corpo, a orelha é corpo, o nariz é corpo, a língua é corpo, o dedinho do pé é corpo. Bate com ele na quina de algum móvel da sua casa e você vai ver como que o corpo todo sofre. Dói que é uma doideira. É muito ruim. Ou seja, a unidade da igreja está representada por todos em todas as partes. Ele vai dizer, juntamente com todos os que em toda parte. Ou seja, a igreja continua unida. A igreja continua firme, porque a igreja não está unida por causa de um espaço. A igreja não está unida por causa de um CNPJ. A igreja não está unida por causa de um horário determinado na agenda semanal. A igreja está unida porque ela está unida no sangue de Cristo Jesus e ela pertence ao Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja. A igreja se caracteriza pelo fato de ter indivíduos que formam uma comunidade visível e invisível, que tem a Jesus como seu Senhor. Efésios 4, de 4 a 6, vai dizer assim, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Há um só corpo e um só Espírito. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, verso 11, vai também afirmar isso, dizendo, nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Amados, precisamos entender que em Jesus Cristo não há diferenças. Em Jesus Cristo não há cor, em Jesus Cristo não há raça, em Jesus Cristo não há diferenças entre homem e mulher. Em Jesus Cristo todos somos um só corpo. Precisamos viver essa verdade. Precisamos agir com base neste princípio da palavra de Deus, o princípio da unidade. E a unidade é do corpo de Cristo, não de uma denominação, não de uma ideia, não de uma teologia, mas a unidade do corpo. E a unidade do corpo não está com aqueles que professam apenas com a boca, mas com aqueles que vivem os princípios do céu. Sendo assim, amados, podemos entender que a igreja não é caracterizada por um indivíduo que tem um nome arrolado, mas por aqueles que têm com o Senhor comunhão e vivem continuamente a comunhão dos santos. E nessa comunhão o apóstolo Paulo vai dizer que eles fazem algo. Eles invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra invocar aqui, ela traz a ideia daquele que requer para si, mas que requer para si auxílio. Aquele que requer auxílio de Cristo para si, aquele que requer Cristo como a sua testemunha, como seu juiz. São aqueles que oram continuamente, colocando diante de Deus e dirigindo a Deus as suas orações por meio de Jesus Cristo, convidando a Deus para ser Senhor da sua vida, pedindo a Ele que o auxilie, pedindo a Ele que seja a sua testemunha, pedindo a Deus que seja o seu justo juiz. E é interessante que o apóstolo Paulo vai dizer que a igreja de Deus invoca o nome do Senhor. E invocar é diferente de professar. Professar é apenas declarar com os lábios, mas invocar está em se colocar prostrado em oração, chamando o Senhor para que Ele seja
ao nosso juiz, a nossa testemunha, o nosso ajudador. Invocar, amados, é abrir mão do meu direito de justiça própria para viver a justiça do céu. É deixar Deus ser a minha testemunha. É deixar Deus ser o meu juiz. É deixar que o Espírito Santo de Deus seja o trabalhador que irá moldar e transformar a minha vida. É pedir a Deus que sonde cada lugar do nosso coração. Precisamos entender isso. Invocar o nome significa exaltar a pessoa de Deus, implorar a sua ajuda na vida diária para o devido crescimento espiritual e assim demonstrar que dependemos inteiramente de Deus. A oração é um ato de adoração. E muitos, amados, têm vergonha, medo de orar. Muitos já não oravam mais antes desse tempo. Joel 2,32 diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Todos aqueles que invocam o nome do Senhor são salvos. Meu querido irmão, eu sei que esse tempo de isolamento tem sido difícil. Eu sei que esse tempo de separação dos cultos presenciais tem sido extremamente sofrido, tem sido para mim. Tem sido triste muitas das vezes não poder abraçar os irmãos, não poder nos apegar, não poder conversar, tomar aquele café gostoso. Mas nós não perdemos a nossa unidade no Senhor. Nós não perdemos a característica de estarmos apegados ao Senhor e em Cristo somos um. Em Cristo servimos no mesmo corpo. Em Cristo não deixamos de ser igreja no meio dessa pandemia que tem nos atrapalhado. A igreja consiste dos chamados, daqueles que vão sendo separados por Deus no meio da sociedade humana, sendo retirados das corrupções próprias da sociedade e que se dedicam à causa da pátria celeste, o reino de Deus. A igreja de Deus, amados, vive a unidade em Cristo, independente de tempo e local. Quero concluir dizendo que em Cristo nós somos a igreja de Deus. Em Cristo somos um só corpo, temos um só Pai. Estamos unidos e temos na oração a possibilidade de invocar esse Senhor e nele agirmos e trabalharmos como igreja de Deus. Que Deus te abençoe, que você possa desfrutar dessa verdade, vivendo a unidade, mesmo em tempos de isolamento. Deus possa abençoar a sua vida. Feche seus olhos. Quero orar por você, Pai querido. Ó Deus, estamos diante da sua palavra. E mais uma vez, ó Deus, clamamos ao Senhor, pedindo que nos ajude a viver essa verdade. A verdade da unidade. A verdade do teu querer e do teu agir. Toma, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos. Toma, Senhor, o nosso ser em tuas mãos, para que possamos estar marcados com a santidade, marcados com a unidade, sendo igreja do Senhor Jesus. A oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos ainda adorar ao Senhor com a irmã Joana, louvando a Ele por tudo que Ele tem feito. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra
suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém, amém. Meu irmão, lembre-se disso. Somos a Igreja de Cristo. Estamos unidos no Senhor Jesus. E você tem o restante de semana abençoado. Se cuide, use máscara, tome cuidado. Deus esteja cuidando de você e da sua casa. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus aqui e para todo sempre. E todos nós dizemos amém. Deus te abençoe, meu irmão. Tenha um restante de semana abençoado.